feriadinho prolongado na Irlanda e a gente resolveu fazer o que a gente mais gosta, que é viajar. E a gente vai mostrar tudo para vocês sobre Berlim nesse vídeo. A gente pegou um voo de Dublin para Hamburgo, porque era o valor mais barato que a gente estava achando na época que a gente comprou. É bem caro, na verdade, para vir de Dublin para Berlim. Para Berlim direto. Geralmente já é caro, mas estava bem caro. Então a gente fez esse trajeto Dublin, Hamburgo. Hamburgo a gente veio de trem para Berlim. O trem custou 12 euros, foi baratinho por pessoa. A volta ainda vai ser mais barata, a gente pagou 8 euros para a volta. Então, achamos ok, o trajeto até que não foi tão cansativo, o trem é bem confortável. E é isso, agora vamos mostrar tudo pra vocês aqui sobre Berlim. E antes da gente começar o tour por aqui, eu acho que é importante a gente contextualizar a história da Alemanha dos últimos 100 anos. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi derrotada e enfrentou uma grave crise econômica, resultando em instabilidade política e social. Em 1938, sob o governo desse cara que está aparecendo na tela, a Alemanha se tornou agressiva e anexou a Áustria e a Tchecoslováquia. E em 1939, invadiu a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Após a invasão da União Soviética, a Alemanha e as potências do eixo ocuparam grande parte da Europa. No final da guerra, em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Depois da rendição, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação: Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Em maio de 49, as zonas de ocupação da França, Estados Unidos e Grã-Bretanha se fundiram, formando a Alemanha Ocidental, enquanto a zona soviética se tornou a Alemanha Oriental. O Muro de Berlim foi construído para dividir Berlim Oriental de Berlim Ocidental, e em 1990 o muro foi derrubado e a Alemanha se reunificou. E depois disso, a cidade de Berlim se tornou a capital da Alemanha. Como a gente comentou, no final da Segunda Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha, a Alemanha acabou se dividindo em 2 grandes áreas. A área socialista, que é a Alemanha Oriental, e a Alemanha capitalista, a Alemanha Ocidental. E eles ergueram esse muro para separar essas 2 partes, principalmente porque a Alemanha Oriental não queria que as pessoas passassem para o outro lado. Então imagina que louco pensar, né? Tipo, sei lá, eu moro no Ocidental, o Lucas no Oriental, e a gente não podia se ver, a gente não podia ter contato físico nenhum. Então é bem louco pensar que tudo isso aconteceu. A gente está agora na cúpula de um dos prédios mais bonitos aqui de Berlim, que é o Parlamento. Foi aqui no Parlamento que muitas histórias de Berlim foram marcadas. Como, por exemplo, foi aqui que foi proclamada a República da Alemanha em 1918, e logo após esse cara que está aparecendo aqui no vídeo agora ter sido nomeado chanceler, o prédio misteriosamente pegou fogo e esse incêndio foi usado como um pretexto por eles para iniciar a perseguição aos seus oponentes. E em 1945, após Berlim ter sido tomada, uma bandeira da União Soviética foi hasteada por um soldado no telhado do parlamento para simbolizar a vitória. E após a Segunda Guerra, no período de separação da Alemanha, eles decidiram que o parlamento deveria mudar para uma outra cidade. Uma coisa muito legal daqui é que as estações são muito bem cuidadas. Olha essa estação de metrô. Tudo muito limpo. E uma outra coisa é que aqui não tem catraca para passar. Só se você comprar o ticket físico, você precisa validar aqui, ó. Você compra na máquina e valida ali.
mas não tem catraca, não tem ninguém fiscalizando. Você só simplesmente entra no transporte. A gente comprou pelo aplicativo, que é mais fácil. Compramos o ticket de 24 horas, que daí a gente pode usar ilimitado, sem preocupação. Então, muito legal isso aqui do transporte público aqui de Berlim. Essa aqui é a Catedral de Berlim e, além de ser uma catedral, é um dos pontos turísticos aqui da cidade mais fotografados. Você pode acessar o interior da catedral por mais ou menos 10 euros. O ingresso está aparecendo aqui, o valor. E você também pode subir lá na cúpula. Dizem que é uma igreja bem bonita. E um fato interessante é que durante a Segunda Guerra, a cúpula ela foi atingida por uma bomba de líquidos inflamáveis e foi completamente destruída. E foi reaberta só lá em 1993. E lá dentro também tem a cripta da família, que está aparecendo o nome aqui na tela, porque é muito difícil de falar, que foi uma família muito importante do Reino da Prússia. A gente está chegando aqui agora numa parte que é conhecida como a Ilha dos Museus, porque aqui ficam 5 museus que são mundialmente renomados e inclusive eles foram considerados patrimônios da humanidade pela Unesco em 1999. E você pode comprar ingressos individuais para visitar esses museus, ou você também pode comprar um combo que te dá acesso a todos eles. Mas uma dica super legal que a gente vai dar para vocês é que todo primeiro domingo de cada mês você tem um site que você entra nele e eles disponibilizam vários tickets, vários ingressos gratuitos para vários tipos de museus aqui por Berlim toda. Então, para vocês que estão planejando vir e gostam de museu, né, talvez seja legal planejar vir no primeiro domingo do mês. Nós estamos caminhando agora por uma das ruas mais famosas aqui de Berlim, que é a Unter den Linden. Antigamente, né, se a gente voltar lá no passado, aqui era uma trilha que foi construída para cavalos. Então, e essa trilha ligava o palácio ao parque de caça da realeza da época. E esse nome, né, Unter den Linden, significa sob as tilhas. Tilhas são essas árvores que foram plantadas aqui por todo esse caminho. E hoje é uma das avenidas mais movimentadas aqui. E para lá, que é onde a gente está indo agora, é onde fica o portão de Brandenburgo, que é aquele portão bem famoso também, que todo mundo acredito que já tenha visto. Então bora lá conhecer com a gente. O portão de Brandenburg, antigamente, era uma das principais portas de entrada aqui da cidade. E lá em cima tem uma estátua que é da deusa da Vitória. Originalmente ela era feita de bronze, mas durante a guerra ela foi destruída e tiveram que colocar uma cópia lá em cima. Uma curiosidade legal é que são 5 portões, só que no portão do meio só poderia passar a realeza e também outras pessoas importantes. Então, se você vier para Berlim, aqui é um dos pontos obrigatórios. A gente acabou de fazer um tour aqui muito legal. Ele é chamado de Berliner Unterwelten e ele conta a história das fugas do Muro de Berlim. A gente pagou 18 euros cada um. O tour que a gente fez chama M, a gente vai deixar tudo certinho aqui aparecendo aqui no vídeo. E não se pode gravar lá dentro, né? Então a gente não pode mostrar nenhuma imagem lá de dentro. Mas uma das partes do tour é bem legal porque assim, começa num lugar, a gente pega o metrô, vem para outro. Então é bem interativo.
E uma das partes que se pode gravar, que a gente está aqui agora, ó, mostra lá, amor. Lá na esquina tem uma padaria que foi um dos pontos que algumas pessoas começaram a cavar para conseguir atravessar por baixo do Muro de Berlim. Se vocês verem essas barras de ferro aqui, é a representação do Muro de Berlim. Então as pessoas cavavam em diversos pontos e um desses pontos era aquela padaria ali. E aqui no chão você pode ver que tem umas marcações que era praticamente aonde o túnel passava. Então a gente está passando aqui por cima do túnel e depois a gente vai para outro ponto ali dentro e a gente consegue fazer um tour por dentro do túnel. Então é muito legal, galera, vale muito a pena. Infelizmente não pode mostrar as imagens, mas vale muito a pena. E a gente até sugere que você, se possível, faça a primeira coisa que você chegar aqui em Berlim, você já faça esse tour, para entender melhor um pouco sobre a história da cidade e também se familiarizar mais com as ruas, com as estações de metrô. Então é isso. Chega em Berlim e já faz esse tour. E bem pertinho de onde termina o tour que a gente estava fazendo agora, tem esse parque que chama Mauer Park. Na tradução, Mauer Park significa Parque do Muro, porque essa região aqui, antigamente, né, era por onde passavam os dois muros e no meio tinha a faixa da morte, que era onde havia constante patrulhas do exército, né, da Alemanha Oriental. Então tinha vários obstáculos para tentar que as pessoas não pudessem atravessar, né, não tentassem fugir da Alemanha Oriental. E hoje é um grande parque que aos domingos acontece o Mercado das Pulgas, então tá lotado de gente aqui, cheio de barraquinhas. E também tem um karaokê super bizarro aqui que acontece, eu não consegui entender o porquê que tem um karaokê nesse parque todo domingo, mas é um karaokê ao ar livre, então com certeza vale a pena passar por aqui. A gente está agora na cúpula de um dos prédios mais bonitos aqui de Berlim, que é o Parlamento. Foi aqui no Parlamento que muitas histórias de Berlim foram marcadas, como por exemplo, foi aqui que foi proclamada a República da Alemanha em 1918 e logo após esse cara que está aparecendo aqui no vídeo agora ter sido nomeado chanceler, o prédio misteriosamente pegou fogo e esse incêndio foi usado como um pretexto por eles para iniciar a perseguição aos seus oponentes. E em 1945, após Berlim ter sido tomada, uma bandeira da União Soviética foi hasteada por um soldado no telhado do parlamento para simbolizar a vitória. E após a Segunda Guerra, no período de separação da Alemanha, eles decidiram que o parlamento deveria mudar para uma outra cidade. E só depois da reunificação da Alemanha, que foi em 3 de outubro de 1990, foi decidido que o governo e o parlamento voltariam para Berlim. Isso resultou em uma nova restauração que foi iniciada em 1995 e concluída só em 1999. E depois da construção do Muro de Berlim, esse ponto aqui foi criado como uma forma de controle para que os oficiais aqui registrassem a passagem das pessoas de um lado para o outro. E foi aqui também no Checkpoint Charlie que aconteceu o confronto dos tanques, que foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. No dia 27 de outubro de 1961, tanques americanos e soviéticos ficaram frente a frente, prontos para atirar, podendo ali estourar mais uma guerra. Mas felizmente eles chegaram a um acordo pacífico e depois de 16 horas de tensão, os tanques se retiraram. Infelizmente, gente, não tem como falar de Berlim sem falar sobre tudo o que aconteceu aqui, né? Toda a história triste que aconteceu aqui. Esse daqui atrás de mim é o Memorial do Holocausto, que é um memorial que é em homenagem a todos os judeus que foram mortos durante o período. Ao todo foram aí 6 milhões de pessoas que foram mortas. Então é muito triste relembrar tudo isso.
E a gente estava caminhando para cá, o Lucas até me fez uma pergunta, né? Quando você olha para esse memorial, o que passa, né, na sua cabeça? O que te traz? E na minha opinião, traz uma questão de que todas as pessoas são diferentes uma das outras, pobres, ricas, magras, mais gordinhas, homem, mulher, enfim, acho que traz essa diversidade entre pessoas. E uma coisa que o arquiteto, né, quis demonstrar, pelo que a gente leu, né, o que ele quis demonstrar era a inquietude. Então, essa diferença de tamanhos e tudo mais. A gente não caminhou por lá ainda, mas dizem que caminhando, né, pelo meio do memorial, você sente uma coisa bem ruim e uma inquietude. E era exatamente isso que ele quis demonstrar. O como algo perdeu o sentido da razão humana, assim. Eu até li um texto sobre isso. Então, é mais um memorial para a gente relembrar o que aconteceu e que a gente tenha consciência para que isso não ocorra de novo. Então, é triste, mas é um lugar, assim, eu acho obrigatório de passar para você relembrar tudo isso.